Fala, turma, muito boa noite. Tem que explicar o que está acontecendo. Simbora aqui, poxa. Hoje era dia do programa Investify Insider. Era não, né? É. E aí, o danado do Google, do negócio StreamYards, Stream não sei o que, esse negócio de tecnologia aí que eu não entendo absolutamente nada, caiu. E aí, meu irmão, a gente tem que fazer aqui pela essa rede meio de todos, né? Porque, pô, aqui o negócio não pode mostrar, compartilhar a tela e tal, mas vamos, né? Quem não tem cão, caça com gato. Então, meu irmão, se vocês acharam que eu e o João não ia fazer programa hoje, a gente vai fazer, vamos embora que tem muita coisa para falar. O João já tá por aí, olha aí, vê solicitação, simbora, João entrando. Simbora. E hoje é dia dos namorados, né? Então, pô, tem que ser um negócio mais curtinho, porque hoje tem, viu? Hoje tem. E aí, João? E aí, galera, tudo certo? Pô, cara, que merda, hein? No dia que a gente fazer programa, o negócio cai. Toda quinta, dia especial, dia de Insider, mas o importante é que a gente vai estar aqui passando informação, mercado agitado, tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para falar de mundo aqui de Brasil, e vamos falar bastante de Petrobras. Beleza. Tô vendo o pessoal entrando aí, ó. Tá aí a turma entrando. Cadê o Juninho, o TG? Olha o Jefferson também, o Lucas. Boa tarde, boa tarde. O Murilo. Simbora, simbora, ó, Jefferson. É isso aí. Boa tarde, boa noite. Vamos embora. E vamos ser objetivos, João. Porque, pô, dia dos namorados hoje, né? Importante, tem que ser rápido aí, porque se a gente demorar, a gente vai Leva a tomar um bronca. puxão de orelha em casa. Não, a gente sabe de uma coisa, né? Depois que casa, né? Pô, o negócio fica mais complicado. É só uma vez no mês que É. rola. E, porra, aí, cara, logo no dia dos namorados a gente fazer isso, né? Pô, inclusive meu cunhado foi pra minha cunhada, disse: Não, mas dia dos namorados a gente não é namorado. Aí ela, como assim a gente não é? Não, a gente tá casado há 14 anos, a gente é companheiro. Aí ela, porra, companheiro é o pessoal do PT, porra. Aí você tem que dar presente e tal. Pô, Então, porra, me chame de tudo menos de menos de companheiro, né? companheiro, menos de companheiro. Simbora. Vamos lá, João. Cara, Ibovespa nesse range entre 135 e 140. E agora com a carinha que vai testar ali os 140. E agora entrou a força de Petrobras, né? Esse é um Pô, ponto, esse é um ponto muito importante, porque todo o movimento que a gente teve de Bovespa ali, a Petrobras estava sendo um peso negativo. cortou o áudio, João. Cortou teu áudio. João? Tá ouvindo, João? Ou sou eu aqui? Será que sou eu? É o João ou sou eu, gente? Eu não tô ouvindo. Agora está ouvindo? Agora está ouvindo. Não sei se foi eu ou foi você. Mas enfim, vamos falar Era o, de era novo. o som do João, era o teu, era o teu. Questão questão de Petrobras, muito importante, ela pesa demais no Ibovespa, muitos pontos, a partir do momento que ela estava lá embaixo, ela contribuía negativamente. A partir do momento que ela destrava, ela volta a contribuir positivamente e a gente está vendo nesse fluxo. Aquela primeira pernada aí dos últimos dias, a gente estava, das últimas semanas, a gente estava com uma força muito grande de bancos. A gente continua com bancos fortes e a Petro ficou para trás. Agora tem mais esse movimento. E o Ibovespa fez uma região de fundo ali importante nesse curto prazo, que eu acho que fica um teste aí em patamares superiores, ele fica meio que contratado enquanto a gente não perder essa região de fundo. Tá aqui essa lateralização aqui do Ibovespa e o que acontece é que veio testar essa MM50 aqui do diário e ganhou força. E aí meio que está ganhando espaço para pelo menos testar essa região de 140 mil, que está 1,5% para cima. Então fechou hoje bem em cima da média móvel de 20 do gráfico diário, média de 9 também abaixo do preço, essa média de 50 foi importante. E, cara, eu sinceramente vejo que a possibilidade desse teste aqui é muito factível. Principalmente porque a gente tem um sonar muito comprador para a semana que vem, né?
Então, tá aqui o sonar, deixa eu abrir o sonar do Ibovespa para ver se a gente consegue ver aqui. Ibov 11. Falando em sonar, Egler, essa próxima rolagem ela é muito importante, porque Olha aí. esse movimento de rolagem ele destrava muito preço no mercado, né? Ah, perfeito. E aí, a minha visão, sinceramente, é que a gente vem testar essa região. Ontem eu até dei uma opinião, sabe, que foi ousada, né? Aquela opinião que eu dei no encontro lá às 2 horas. A maioria que está aqui, pô, é da minha mentoria ou é sócio da InvestFi. Então, poucos não são. Eu acho que todo mundo aqui praticamente está dentro do ecossistema. E ontem eu dei uma opinião bem polêmica, né? Que foi sobre o rompimento dessa região de Petrobras. Primeiro, ganhar a MM50 do gráfico diário. Foi isso que Era, aconteceu ontem mesmo, né? isso, eram dois cenários, né, Egler? Primeiro, o rompimento da média de 50, que fazia muito tempo que ela não fazia, e depois daquele range complicado que tinha sido testado anteriormente. Eu confesso que no primeiro cenário da média eu concordei contigo, mas o segundo eu não esperava que fosse hoje. E aí ontem mesmo rompeu a média de 50 e hoje já rompeu os 31 e 50. E rompeu com convicção, né? Com volume, fechando quase na máxima do dia. E, cara, as opções reagiram muito bem. Então, todo mundo aí, praticamente, todo mundo no lucro, né? E agora a gente fica com o espaço aberto. Eu estou com um gráfico aqui na minha tela e eu vou compartilhar, vou colocar o contrário aqui para a gente falar sobre isso rapidamente e até falar dos próximos dias aqui. Deixa eu colocar de novo. E está aqui, Petrobras. Né? O que a gente estava falando ontem à tarde, Petrobras estava aqui abaixo. Ó. E eu disse, olha, minha concepção, pela força que está vindo, pela força que está vindo, o fluxo que está vindo, isso vai romper e vai dar continuidade. E, na minha visão, até o vencimento da F, rompe os 31,50. Só que veio até mais rápido do que eu esperava, né, João? Sim. O mercado ele estava travado, a gente teve toda aquela questão do petróleo, da OPEP, não vou entrar em muitos termos técnicos aqui, mas o mercado destravou nos últimos dias e eu acredito que tenha muita gente fechando posições também ali que estavam short há algum tempo. Pode ter um componente de squeeze aí dessas posições e o mercado mostrando muita força, como tu bem disse, com convicção. Quanto tempo fazia que a gente não tinha três candles assim tão fortes em Petrobras na sequência? Perfeito. E agora, só para ser bem objetivo, a minha visão é essa aqui, ó, 33,29 e vai quase que em confluência com a média móvel de 200 períodos diária, depois segundo alvo 34,43 e terceiro alvo final 36,33. Porém, esse cenário aqui, porra, não é tão simples aqui, né? Isso vai, na minha visão, fazer, porra, e mesmo assim não é uma coisa certa de vir. É o cenário que está aberto nesse momento a partir desse fundo duplo com esses alvos aqui. Nem sempre isso aqui vai 100%, né? Então, mas acredito pelo menos nos 33,29 aí nos próximos dias ou talvez semanas. Então, pode ser mais rápido do que o esperado? Pode, porque está vindo com muita convicção aqui, né? A gente vê pelo volume. E estocástico aqui ainda tem espaço também. Deixa eu olhar o gráfico semanal disso. Cara, olha que barrão no semanal. Cara, E engolfou foi tudo, meu irmão. Se fechar assim, fecha lindo. Isso aqui é um candle chamado engolfo, que ele abre praticamente na mínima e fecha na máxima. ele Isso aqui engolfou amanhã a gente vai ver. Se isso fechar engolfou assim, engolfou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dois sete, oito. meses. Porra, 2 meses. E assim, muito importante esse fechamento de amanhã. Se ela tiver alguma correção, mesmo intraday e tal, importante monitorar aquela região do topo anterior, como é que vai ser o fluxo nessa região, se o mercado vai continuar pagando para cima, hoje passou muito forte. E também tem a questão do petróleo que ajudou bastante lá fora. Mas sabe o que eu considero mais importante disso tudo? A consolidação daquela região de fundo que é muito importante. Ela foi extremamente testada, mesmo em dias ruins de Bovespa, dias ruins de petróleo, ela se manteve muito bem testada. Então, quem está muito bem posicionado com o preço próximo ali,
tá bem confortável na operação. Tá muito bem. E uma coisa, só para deixar muito claro, tá? Entrar agora faz sentido? Na minha visão, não. Uhum. Tá? É aquela festa do Neymar, eu digo. Pô, festa do Neymar. Quem tá fora tem dificuldade de entrar. Quem tá dentro, surfa. Então, pô, nesse momento agora, se você entrar agora, pode ter uma refutada disso aí e você levar uma bilolada na cara. Desculpa a expressão, desculpa, tá? Deve levar uma porrada na cara. Bilolada não, pô, porque o pessoal falou bilola aí é outra coisa, né? Mas levar uma porrada na cara. Então, pô, não vejo a entrada agora, tá? Eu, Então, eu, eu, espera o pullback. eu também não vejo. Essa foi foda. Eu ia falar uma porrada na cara, o cara botou bilola aí. Quem botou bilola eu vou tirar, viu, gente? Né? Enfim. Pô, eu tava lendo. Espera um pullback. Sabe aquela questão? Tem uma região de rompimento ali. Rompeu, deixa voltar. Pô, o pessoal rindo é foda, né? Deixa voltar, deixa voltar, faz o pullback, pega ali embaixo e vai, e surfa. Então, essa é a minha visão. Sobre outros papéis. Principais Quem está em destaques. Petrobras aí? Só diz aí, quem está em Petrobras? Vai lendo aí, João. Principais destaques: a Petrobras e também o setor de bancos. Vai lendo aí embaixo. Quem está em Petrobras? Tu tem que aprender, João, essas lives assim, eu vou dizer um negócio, aprender a interagir com o público. Sim, É difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas tu tem que fazer isso, pô. Interage com o sim. público aí pra eu ver. Vai, Não, interage. o time, O quê? todo mundo tá na operação aí, porque pô, a gente comentou no Sunday Call lá do último dia, ó, ali o Flávio saiu hoje, dependendo. Isso é importante, quem estava em semanal que vence amanhã, tá na hora de. Pô, a semanal é mais complicada. Lucas, Gabriel. A Thaís vai Falaram bom que, de cara, alface. eu não Bom de sei, alface. a questão do mão de alface depende muito, muito onde tu entrou, por exemplo. Quem entrou ontem naquela correria de fluxo, talvez não tenha pego um preço tão bom. Então, sim, é um trade diferente de quem está mais posicionado lá de trás. Ó, Olha o teve Erivelton, bastante entrou gente hoje no que. início do pregão, quando estava negativando. Fez uma entrada excelente. Tá? O Jonas, claro que eu não estou. Jonas, para com isso. Pensamento positivo, negão. Diz, olha, eu não estou dessa vez, mas Na nas próxima próximas eu vou estarei. estar. Então você vai com esse pensamento negativo. Eu estava falando sobre isso, inclusive, dentro do grupo, né? Porque muita gente, se eu compro, cai. Se eu vendo, sobe. Meu irmão, para com isso, velho. Tem que virar esse mindset. Olha aí, muita Trava gente. na G. O Diego ali pedindo se alguém pegou longas. Ah, pegou longa. Não, não. Só na curtinha, meu irmão. Ó, grande Jefferson aí. Olha, já está no lucro depois de estar menos de 50%. O Jefferson estava levando uma porrada e aí ele me mandou mensagem. Jefferson é meu mentorado, né? E ele me mandou mensagem, Egler, pô, tô negativo aqui e tá lá nos 28,90, 29, o que é que eu faço? Eu disse, espera, segura, porque se não for um trap, se dá um trap ali, tu não estopou. Então espera confirmar, vê se perde aquela região. E ele segurou. Então foi caba macho e agora tá positivo. Ó, o Juninho falou que tá O carregado ali, diz que tá com um caixão Jonas, cheio de Petros. o Jonas Franco, sou o pior trader do Brasil, meu amigo. Pare com isso, velho. Diga, eu vou ser o melhor trader do Brasil. E vai em frente, estuda, se dedica. E é isso. Para com essa mentalidade de escassez, negão. Não, não pode. Beleza, vamos falar de outros cases? Vamos falar, acho que bancos também são uns cases de destaque aí, que eles já estavam performando melhor. Obviamente, a Petro é o destaque do dia, não tem nem como falar outra coisa. BBDC segue muito forte, uma reprecificação aí de cenário. YouTube mais travada, BBDC mais forte, mas eu vejo as duas como um proxy, uma comparação muito importante com o Ibovespa. Elas têm uma configuração gráfica parecida, assim, de um fundo consolidado. Então, eu vejo elas como, a partir do momento que elas
se elas perderem esse fundo, enfim, desses últimos dias, eu acho que a gente pode até sentir mais como índice. Mas é um destaque também, própria BPAC, também testando BPAC e BBDC mais forte que Itube. Alguns outros setores, eles estão um pouco mais fracos, tá? Então, isso não vou dizer que seria uma pulga atrás da orelha, mas talvez um sinal de atenção se o Ibovespa testar lá patamares mais altos e a gente chegar lá só com Petro e bancos, sem a composição de outros setores, fica um pouco mais frágil para o curto prazo. Mas eu ainda continuo, vocês sabem, com uma visão construtiva de mercado. Perguntaram aí sobre voo implícita de Banco do Brasil. Ainda tá muito alta para pensar em longa, tá, gente? Deixa eu ver aqui para o mês 7, 18 do 7. Ainda tá alta. Ainda Era tá alta, pouco. porque ela vai chegar aí nos seus 18, 17, certeza, sem dúvida. Porque volatilidade implícita é como se você tivesse os gráficos. A volatilidade, tipo, ela vai voltar para as médias. A não ser que tenha uma mudança estrutural na volatilidade implícita do ativo, coisa que não tem, pô, não é, sabe? Então, assim, ela sempre volta para as médias. Então, pô, você comprar uma vol agora de 30%, 32% para uma longa, pô, eu acho uma barbaridade, sabe? A não ser que seja muito ITM ou se você já fizer um manejo inicial com venda de curta. E aí é uma questão mais avançada. Tem que ir manejando. Eu acho É. que tem que respeitar demais a vol nesse cenário. Falando de Bebás, apanhando muito por fluxo nos últimos dias, últimos dias não, últimas semanas, e assim, tem até alguma divergênciazinha de indicador de fluxo que eu acompanho aqui. Talvez um trade de repique ali, mas eu não vejo. Eu acho que ainda falta gatilho, sabe? É um papel a ser acompanhado, assim como o Petro foi muito bem acompanhada para a gente fazer essa operação. Às vezes o pessoal pensa, pô, eles olharam a Petro e compraram. Não, cara, a gente acompanhou muito o case, deixou ela trabalhar, mostrar sinais, acompanhou o fluxo, acompanhou o gráfico, acompanhou demais sinal de petróleo, encontrou uma região que fornecesse uma simetria clara. Então, assim, por mais que eu tenha indicadores aqui me mostrando um pouquinho da diminuição da força vendedora de Banco do Brasil, ainda falta aquela força do comprador. Assim, o comprador está atuando mais do que atuava principalmente semana passada, sim. O deslocamento de preço está deixando mais sombras, o mercado está absorvendo, mas por hora ele não está pagando para cima. Pode ser que isso aconteça amanhã? Pode ser, mas tem que acontecer. Então, por isso que eu acho que é muito importante correlacionar esse cenário com o cenário de gráfico de fluxo. Uma opinião aqui, até nos 60 minutos, olha, fica claro que você tem uma tendência muito forte de baixa e você não tem nem a média móvel de 9 trabalhando acima da de 20. De 9 não, de 8. Ela até tenta, mas não vem, ó, tá vendo? Então você tem essa média móvel de 20 nesse momento ancorando o movimento. Isso nos 60 minutos. Então, esperar um sinal de reversão mais claro é a coisa melhor a se fazer. Um cruzamento da média, aí começar a trabalhar aqui topos e fundos ascendentes. Pô, aí tudo bem, você vai, faz uma entrada mais arriscada e com o stop abaixo. E aí, se inverter tendência, você tá dentro. Então, fazer uma entrada fina no momento ideal. Egler, Ó, um ponto que eu considero importante, que eu aprendi ao longo desses anos, é que mais importante do que o papel, o cenário, o case, tua tese, é a simetria da entrada. Quanto melhor tu entrar no papel, melhor. Então, assim, o stop de Banco do Brasil ainda não encontrei, entendeu? exato, se a gente encontra o stop, beleza, mas aqui não tem um stop plausível, porque isso aqui não quer dizer que é uma região forte. Você... Exatamente. Tanto é que Ah, hoje ele testou mínima. Quem comprou nos últimos 3 dias e pensou assim, vou estopar se perder a mínima hoje, estopou e o preço voltou. Diferente do que a gente fez lá em Petrobras, deixou o preço trabalhar contra a região. A gente acompanha o papel desde ó, abril. eu vou dar uma ideia aqui, eu imagino, um exemplo, tá? Uma ideia não, um exemplo. Veio testar aqui, veio, aí, porra, voltou aqui.
Aí tá, beleza, voltou. Aí começou, porra, segurou, beleza. Aí rompeu. Aí essa média de 20 aqui já vai estar acima do preço, abaixo do preço, quer dizer. Abaixo não, acima do preço. Essa média de 9 também, essa média de 50 também. Isso estou vendo 15 minutos, mas pode valer para 60 também. E aí, porra, beleza, tudo bem, fez um fundo duplo. Aí tu pega pelo menos com o alvo aqui, mas se der certo, você segura. E aí você fez uma entrada fina numa coisa que você quer para longo prazo. É essa visão que eu tenho. E aqui, Exatamente. imagina aqui também, se amanhã dá uma repiquezinho e supera a máxima, vai entrar um monte de gente de trader, né? Comprando, achando que virou tendência já e tudo mais. E aí, cara, porra, nem a 9 chegou aqui, nem a 8 chegou. Então, é muito provável que essa galera vire liquidez, porque, porra, institucional o institucional tá babando assim, sedento para pegar a galera no contrapé. Então, enfim, então assim, por enquanto eu acho que nesses níveis atuais de volatilidade implícita que estão aqui, ó, 28, 27, 29 no ATM aqui para julho, eu acredito que é realmente para respeitar e esperar, entendeu? Guilherme, um ponto importante da volatilidade implícita, o pessoal que te acompanha, o pessoal da mentoria, sabe que a volatilidade implícita nada mais é que o preço do risco, né? Porque é a expectativa de variação futura Isso, do ativo subjacente. Então, porra, se o cara vê o risco, ele embute mais prêmio exatamente. a volatilidade E se implícita. o, Então, isso se o market maker está trabalhando com uma volatilidade maior, e ele que tem os melhores modelos do mercado, não vai ser a gente que vai falar que ele tá errado, né? exato, exato. Então, assim, respeitar. Ah, para longo prazo é um patamar bom, 0,70, 0,65 preço-valor patrimonial. Também não sabe o que, que vem aí no próximo trimestre, né? Tem uma expectativa muito grande. Entrar um pouquinho na questão fundamentalista, sim, os indicadores estão amassados. Só que quando a gente tem uma quebra de guidance, que é o que? O que é o guidance? O que pô, os caras estão falando, a gente vai ter um ROI de tanto. Vai entregando o ROI, que é uma métrica fundamentalista. A partir do momento que muda isso, tem toda uma reprecificação. É o que a gente viu no Bradesco lá atrás, negativamente, é o que a gente está vendo positivamente no Bradesco agora. E assim, e se a gente tiver uma surpresa negativa pior no outro próximo trimestre? Então, assim, eu acho nesse ponto que o preço tem que mostrar para a gente onde que o mercado tá aceitando comprar mais. Por hora, eu vejo sim uma assimetria, como via lá em Petro lá atrás, mas eu preciso da região da simetria para ter a entrada. Coaduno tranquilo, da mesma forma aí, a mesma tua visão. Agora tem uma pergunta aqui do Rogério Bastos. Ele diz: a vol da grade do Profit é confiável? E eu vou responder o seguinte: a vol da grade do Profit nas opções curtas, ou seja, com vencimento de 30 a 45 dias, é confiável sim. A das longas, não. Por que motivo? Porque ele pega o cálculo do Black-Scholes da plataforma dela, da grade de opções dela, ele pega, inclusive é uma coisa, quem tem contato com o Profit pode até dar essa sugestão, quem tem contato com a Anelógica, mas ele pega o CDI de agora, ele pega a Selic de agora, e não pega a curva de juros futura. Sim. Então, porra, quando você vai para o cálculo de Black-Scholes, se você está colocando a taxa de juros de agora para uma opção longa, vai dar distorção na vol e você vai comprar de forma errada. Então, isso aconteceu comigo lá atrás. Eu comprei o negócio achando que estava abalando. Depois, quando eu vi, pô, fui calcular, que merda! Aí, pô, tive que reverter, deu prejuízo. Então, assim, o OpLab, nesse sentido, é melhor. Mas sempre que vocês estiverem pensando em volatilidade não, em opções longas, pensa em pegar a calculadora do Black-Scholes e fazer o cálculozinho de BS ali. E não sair comprando de qualquer jeito. Então, essa é a dica que eu dou. E assim, Egler, Inclusive, um ponto importante, quem quer operar opções tem que saber fazer essas contas, né? tem que saber fazer do cálculo de Black-Scholes, que é na calculadora de Black-Scholes, pô, é mais fácil que tudo. Então, é só colocar as métricas ali, não tem nada de resolver a equação. Sim. Mas, enfim, vamos falar de papel, né? Assim, meus principais destaques, Petro, bancos.
Alguém tinha comentado ali antes de Vale. Sinceramente, eu fico fora de Vale para operações curtas nessa próxima janela aí. Eu sinceramente, pode andar, mas vai ser em mim. Eu acho que tem cenários melhores para esse curto prazo. Minha visão aí dos bancos, BBDC, na minha visão, segue a tendência. Então, vai entrar agora? Porra, não. Mas chegou ali para próximo da média de 20 diária, para mim, é a região de entrada e segue a tendência. Itaú um pouquinho mais travada, mas melhorou mais a dinâmica. Parece aí que pode ter marcado fundo. Para quem quer numa posiçãozinha aí mais arriscada, tem até um stop E isso, claro ali na região de ele consolidou um fundo consolidou. aí nos últimos dias. Consolidou. E aí quebrou um canalzinho nos 60 minutos ali, né? E você tem um stop muito claro na região dos 35 e 60. Então, essa tomada em 36 e 60 com R$ 1 de stop, né? Com assimetria interessante até para cima. Então, eu gosto, tá? Agora, é Banco do Brasil, nem pensar agora. Frigorífico morreu, né? E, porra, Um case que eu gostava muito, o JBS, foi para outra dimensão. outra listagem. O setor, eu confesso que tem épocas e épocas de operar ele. Eu fico realmente tô de fora do setor de frigos por hora. Embraer parece um case, parece não, né? Um case muito interessante aí para carrego. Só que hoje fez um pirulito ali meio interessante, tá? Subiu 4%. Cara, não tenho. Deixa eu ver o sonar dela. Mas agora comprar hoje eu não compro. Deixa se ela testar novamente essa região ali do É sonar muito 66, dela. 6640 por aí. Mínima de hoje, máxima de ontem, por aí. Talvez para intraday. É. E depois ir carregando. Mas assim, ela tem também divergência de indicador. Mostrou mais força hoje. Então, e é um papel de tendência, né? Importante ela não perder, ela não. Para o cara que está entrando agora para um trade curto ou pensando até em carregar, ela tem esse fundinho ali dos últimos dias e depois o fundo lá de abril, que já fica mais caro o stop. Mas essa região aí, tipo, ela não poderia perder o 6217 por aí. VEG, deixa eu dar uma opiniãozinha aqui de VEG. Ela vinha aqui, ó, e veio testar o fundo, testou o fundo, tentou renovar um topo, né, fazer um topo maior, não conseguiu, voltou, aí foi testar fundo de novo e tá, sabe, sem força, né? Cada dia que passa, ela não consegue, tipo, compradores não estão com força para renovar aqui máxima. Então, pô, é quase um triângulo descendente aqui, se você pegar no time frame menor, né? E eu fico meio cabreiro com essa situação. Até eu acho que deve dar dando divergência de alta de OBV. Mas deixa eu ver aqui. Cadê o OBV? Aqui, pá. Tem que minimizar isso. Então aqui, OBV. OBV. Não tá renovando mínima o OBV. Tá vendo aqui, ó. Mas não fico confiante que não, tá? E assim, uma linha de tendência ali em cima com vários toques. Quanto mais toques, mais forte. Uma região de fundo, tá? O fundo é importante, ele é importante. Só que Vai. eu, Água eu mole, não. pedra dura, tanto bate até Isso. que fura. E aí, assim, para longo prazo, beleza. Agora, talvez perder essa região aqui, venha buscar essa região do semanal. E isso aqui, ó, muito, muito, muito tempo em tendência de alta, tá? Em tendência, porra, de décadas. Tipo, é Então, tendência eterna dela. Então, eu acho que se ela for visitar essa região ali, ela começa, começa, começa a apresentar uma simetria legal. Se a gente falar de fundamento de VEG, pô, a VEG sempre vai estar cara por múltiplos. Múltiplos aqui do Brasil, alguma coisa lá fora. Só que isso ela sempre teve, o mercado sempre pagou mais por ela. Esticou demais, voltou e tal. Então, se a gente voltar para esse patamar de uma região de semanal, eu acho que pode ter uma simetria parecida para carrego, um carrego mais longo. GGBR falaram aí, cara, tá deixando um candle horrível no semanal, em cima da MM200 semanal. Tá aqui, VEG. VEG não, desculpa, GGBR. Tá aqui, ó.
Teria E cuidado é uma região, Egler, que de muito é interesse, né? isso, que é uma confluência com meio que com fundos anteriores ali, é uma região com muito volume negociado, que nem tu disse, região de interesse. Então, assim, tem que ter cuidado quem está com o preço mais apertado na operação. Eu confesso que para operações curtas, aquele trading de curto prazo, eu não gosto de GGBR, tá? Tá, deixa eu ver algumas perguntas aqui. E Bife, meu irmão. confesso que não vi bife hoje. Tô fora. Cara, ela tá Gravado travada num range ali ali, tô fora. desde o dia 8 de maio. Tem a questão, tem uma questão da própria empresa, então, não sei, tem coisa melhor, né? Tem batalhas que são pra gente, tem batalhas que hoje não são pra gente. Pode ser que a gente venha tradar bife, pode ser, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro um outro É, cenário. perguntaram JHSF, mas eu não acompanho muito Também papéis não. que não tem muita liquidez em opções. Tá? Então eu prefiro muito mais liquidez em opções. Porque, pô, tu vai pegar 20% num papel desse, cara, e aí 20% no lote. Cara, meu negócio é opção. Então, eu não gosto de. Ah, tenho small cap? Tenho, tal. Às vezes tenho uma carteira de small cap? Tenho. Mas não acompanho no dia a dia essas ações. Não é para o É, trade. O pessoal pediu de Cosan ali no semanal, ela tá com aquele trade de taxa invertida acima das médias curtas, média de 8,20 do semanal. Testou uma região ali nas últimas 2 semanas e voltou. Em compensação, essa semana tá um fechamento parecido, um range de preço parecido com a da semana passada. Segue na tendência. Não pode perder a 20 do semanal. eu fora. BPAC. Cara, BPAC tá numa lateralização e tá testando o topo da lateralização. Olha isso aqui, ó. Já tá aí há mais de um mês nisso aqui, entre esse range, né, 2% para baixo, 2% para cima. Hoje subiu 2 e pouco por cento. Nos 60 minutos isso fica muito claro aqui, ó, tá vendo? E aí, enfim, ganhar isso aqui e fazer um pullback, tudo bem, tem sentido. Mas, sabe, não tomaria aí, de forma nenhuma. Deixa eu ver aqui. Suzana é foda. Suzana. Cara, isso é bate em cima, bate embaixo e não sai do canto, né? Olha aí, É travada. um Já papel papel endemoniado. que contrata mais volatilidade, né? Olha aí, travada. Não veria. É, Vibra. VBR. Isso aqui. E tá bonito esse canal, tá? Sim. Tá bonitão. Teve um Teu tubarão e tudo, né? Tubarão foi, Tubarão andou, dos performance Vibras. relativa melhor que o mercado. É. Vale, tu falou, eu não me meteria em Vale. Até o pessoal aqui na mesa tava querendo fazer day trade logo cedo em Vale e comprar aqui. Eu disse, meu irmão, não vai porque tem essa. Vai virar Porra, tu vai virar liquidez. liquidez, negão. Tem essa média aqui, ó, de 50 descendente, tu vai virar liquidez. Aí o pessoal pegou e estopou. Aí, enfim, ainda bem, né? Mas, cara, aqui para operar intraday é ok, mas para Cara, montar posição, tô ela é um fora. papel de tendências longas e um papel do giro de intraday quando ela tá com fluxo, minério para cima ou para baixo. Mas são dias e dias. BBDC é isso aqui, ó, que eu tô vendo. Esse rompimento aqui é iminente e isso deve seguir aqui essa tendência. Então já rompeu essa região dos 15, tá bonita. Tá bonita e os alvos aqui em cima, né? Tipo, deixa eu ver Não, aqui esse alvo dessa alvo, lateralização. Deixa eu colocar aqui. Desculpa pelo amadorismo aqui de fazer assim dessa forma, mas é bronca porque o YouTube não permitiu. Mas olha lá, tem alvos lá em cima, então ela tem assim, uma resistência fortinha que era um topo anterior ali nessa linha amarela, a primeira. Eu acho que dá até confluência com a primeira FIBO ali, mas depois andando aí ela abre bastante e ela espaço. tá bem legal para operar no intraday, tá? Eu Sim, tô acompanhando, ela tá bem legal para operar intraday. principalmente dias que o índice tá ajudando, né? Daí É. ela já tá com a performance relativa melhor
E quando o índice ajuda, é aquela hora que o mercado leva. Gente, uma live mais curta hoje. Tem mais alguma coisa para falar, João? Cara, eu acho que os principais destaques são esses mesmos: papéis, Petro, bancos, Vale fica de fora. Vamos cuidar com esse range de topo de Bovespa se a gente tem alguma movimentação de outros papéis, outros setores com mais força. Por hora, bancos seguem muito fortes. Cuidado, semana que vem a gente tem a questão de rolagem, tem rolagem de índice e tem a questão das opções também. Então, isso abre espaço para o mercado. O mercado fica mais solto, então pode ter uma movimentação maior, mas a gente vai comentando aí. É isso. O pessoal pediu muito papel aí, isso aqui é complicado analisar aqui ao vivo. Gente, petróleo tá bem, tá, já vai testar ali os 70. Tem ali essa região dos 70, que é uma região psicologicamente, né, Pesado. forte, pesada, depois de 71 e 45, que tem uma média de 200. Mas por toda essa celeuma que está lá no Oriente Médio, né, é bem fácil isso romper e carregar Petrobras. Beleza, gente. Eu acho que é isso. Live mais curta. E sejam bem-vindos. Quem veio para o curso depois da Semana das Opções, né? Quem veio para o curso Código das Opções, são mais de 30 aulas. E também eu vou entregar aulas ao vivo, inclusive com o mercado aberto. Então sejam todos muito bem-vindos. E vamos junto. E num cenário assim, muito benéfico. Um momento de se preparar mesmo. Porque, porra, imagina, entra um bull market aí, negão. Meu, por opções, o cara muda de É patamar, uma né? porrada. Pois é, então o momento de se preparar é esse. Beleza? Eu acho que é isso. Mais Beleza. alguma coisa? Tem um Não, só feriado isso, na quinta que pode dar uma agradecer todo atrapalhada. mundo. Feriado quinta que vem, Corpus Christi, é feriado na Bolsa? Eu acho que mudou, né? Trocou pela consciência negra, não foi? Mudou a regra agora, o feriado tem que ser feriado nacional. Antigamente se era feriado em São Paulo, mas Corpus Christi é nacional, né? Então acho que é feriado, tá? Confesso Cara, eu que não sei. Eu agora eu acho que não sei. mudou. Eu acho que mudou. Não tenho certeza, pô. É foda, né? Muito feriado, pô. Isso ferra a gente, porque, pô, a gente ganha dinheiro metendo o dedo, né? Operando. A gente quer o mercado aberto. O feriado durante a semana é a pior coisa, assim. É. Assim, o mercado, fechando o mercado, principalmente em dias que o mercado lá fora está aberto, né? Daí sim. Mas é isso, gente. Eu acho que ainda passou um overview. A gente vai se falando dentro da Investify, dentro da minha mentoria. E, novamente, quem veio para o curso, seja muito bem-vindo ao ecossistema, que, pô, é fenomenal. Beleza? Beijo do coração. João, despede aí da galera. Valeu, pessoal. Só um lembrete, no domingo a gente tem o Sunday Call lá às 7h30. Então, quem ficou com alguma dúvida de papel, alguma coisa, domingo 7h30 a gente conversa. Boa, a pessoa tá falando que é feriado mesmo aí, ó. Márcio Bandeira, que eu tive lá com ele em Curitiba. O Kelsene também. Kelsene não, é o Kelsane. Kelsene, né? Ganharam o livro. É isso aí, gente. Simbora, simbora. Palombão aí, ó. Grande Palombão. Alexandre, abraço. Alexandre, um abraço. Beijo do coração. Aproveitem o dia com suas esposas, seus esposos, né? Seus namorados, suas namoradas. E a gente se fala domingo, né, João? Isso, Domingo. domingo Sunday Call. Valeu, Valeu, abraço, gente. abraço. Tchau, tchau. Valeu, João.